Mistérios e assombrações. Escuridão. Histórias reais. Contos de terror. Apavorante. Canal Sussurros da Noite. Numa casa desolada, ainda existe um velho mistério que vem de um passado praticamente esquecido. Uma boneca de porcelana é a guardiã desse segredo. Seu olhar fixo mantém guardadas as narrativas de tempos de tristeza, histórias escuras que escapam à nossa compreensão. O que esconde por trás desse enigma? Desafia a razão e desafia os limites do desconhecido. A família Almeida procurava uma nova chance quando chegou nessa casa. Parecia que finalmente iriam encontrar a paz após tantas peripécias, mas um sombrio enigma deixava dúvidas ao redor de um velho brinquedo. Uma boneca de porcelana eternizada em um suspiro de trevas era o que residia ali, exalando um sentimento misterioso. Qual o segredo que esta casa nos reserva? Meu nome é Clarice e tenho 40 anos, mas hoje vou partilhar uma recordação pessoal quando eu tinha apenas 10 anos. Mudamos para Minas Gerais e chegamos a uma casa de madeira encantadora, mas também sinistra e repleta de histórias. Era uma herança de meu avô. As montanhas ao longe eram majestosas e todas as noites os sons e silêncio nos cercavam, como se a casa nos contasse seus segredos. A beleza do local transformava-se à noite, assumindo uma aura misteriosa, deixando-me ansiosa e interessada. Meu irmãozinho mais novo, Pedro, de apenas 7 anos de idade, se sentia em casa na nova residência. Corria por cada canto, brincava no quintal e aparentemente não reparava na atmosfera ameaçadora que pairava sobre o local. Para ele, era um mundo ilimitado de possibilidades e descobertas. No entanto, eu era a única que conseguia ver o que havia de anormal naquele lugar. Tudo que eu conseguia expor aos meus pais a respeito dos meus temores era ignorado. "É só fruto da tua imaginação, querida", respondiam eles, em uma tentativa de acalmar meus receios, mas que, ironicamente, apenas contribuíam para aumentar meu sentimento de mal-estar. Parecia que apenas eu conseguia enxergar a peculiaridade daquela casa, e enquanto minha família estava radiante com o início de uma nova vida, eu me vi presa entre duas circunstâncias: a realidade e o inexplicável que se ocultava nas sombras daquele lar. À medida que o tempo passava, meu pavor inicial se desvaneceu com calma. Eu e minha mãe dedicamos diversas horas a arrumar a casa, afastando os detritos dos objetos mais antigos e trazendo a luz de volta aos espaços escuros. Enquanto isso, meu pai se empenhou no emprego de cuidar das terras e da plantação de batatas para alimentar nossa nova vida. O sossego e a tranquilidade dos dias brilhantes banharam a fazenda, eliminando a aflição que previamente estava estabelecida. Foi gratificante acompanhar a transformação que o tempo trouxe, como se o sol tivesse a capacidade de afastar qualquer treva que perdurasse ali. Naquele dia, minha mãe me solicitou que eu fosse ao pequeno quarto nos fundos da habitação para localizar um avental. Quando abri a porta coberta de poeira, me deparei com uma diversidade de caixas amontoadas, utensílios enferrujados e bens obsoletos que eram do meu falecido avô. Enquanto vasculhava o quarto em meio aos bens antigos do meu avô em busca do avental, meu olhar foi atraído por um velho retrato apoiado no canto mais escuro. Entre fotocópias amarronzadas e tecidos esmaecidos, encontrei uma velha boneca de porcelana, com seus globos oculares de vidro agora fixos no nada. Sem saber a razão, tive uma conexão curiosa com aquela boneca, como se ela dissesse uma fábula não contada. Sem nenhuma explicação, um impulso terreno me fez pegá-la e trazê-la para minha residência. Retendo-a em minha mão, seus olhos, como se tivessem guardado segredos de outra idade, pareciam suplicar por sua liberdade da desmemória. Não entendia o porquê naquele momento, mas algo sobre aquela boneca antiga me intrigava, uma sensação que, até então, eu não podia explicar. Porém, a beleza dela me fez querer mantê-la. Sempre admirei essa minha boneca. Gostava dela. Era como se ela tivesse uma história para contar. Após cada brincadeira, colocava-a cuidadosamente em uma cadeira no meu quarto, porque me sentia mais segura assim. Certa vez, meus pais saíram para fazer compras na cidade. Quando retornamos para casa,
Fiquei espantada por encontrar a boneca na sala de entrada. Ela estava posicionada de uma forma a encarar a porta, como se estivesse esperando por nós. Estou certa de que a tinha deixado no meu quarto antes de sair, então como foi possível isso acontecer? Aquilo me intrigava muito, mas decidi manter isso em segredo para mim mesma. Isso me deixou com a sensação de que algo inexplicável estava acontecendo. Depois daquele perturbador acontecimento, onde a boneca foi deslocada sem motivo, comecei a me sentir insegura. Ser uma menininha se deparando com uma situação que não conseguia explicar me assustava. Guardei o brinquedo dentro do baú de brinquedos, tentando me proteger da incerteza. Mas as noites que se seguiram me levaram a um sentimento de ansiedade ainda maior. Eu acordava desesperada, como se algo sinistro estivesse me vigiando na escuridão do meu quarto. Esse medo aumentava a cada dia que passava, e eu não me sentia segura sozinha. Por isso, muitas vezes eu corria para o quarto dos meus pais, buscando abrigo e tranquilidade. Uma noite muito sinistra, após dias de paz, eu tive um pesadelo. No sonho eu escutava um choro chocante que eu não sabia identificar. Reverberava pela casa. Quando me virei, descobri que tinha um baú de madeira. De onde vinha aquele ruído? Em uma agitação frenética, a tampa do baú ficava batendo como se alguém estivesse querendo sair. O choro parou de repente e deu lugar a um silêncio assustador. Então, quando eu olhei para a cadeira ao meu lado, vi a boneca, que antes era de porcelana com uma pelagem estranha e vestidos sujos. Aquela visão me deixou com um terror inenarrável. Assim que acordei, comecei a chorar desesperadamente e fui contar para meus pais o que vi. Eu tinha a sensação que aquela boneca estava carregada de algo maligno. No dia posterior ao pesadelo sinistro, meu pai optou por encerrar a série de situações desagradáveis. Ele tomou uma decisão: queimar a boneca. Ele juntou todas as folhas secas do quintal, formando um monte, em que colocou a boneca maléfica. Enquanto as chamas dilaceravam o objeto diabólico, na atmosfera havia uma expectativa. Era como se estivéssemos em suspense, com a ansiedade de uma solução para aqueles dias de horror. Uma coisa inacreditável aconteceu. Quando a boneca foi totalmente queimada, a paz voltou. A sensação de apreensão e ansiedade que pairava sobre nossa casa se desvaneceu completamente. Tudo voltou ao normal tal como antes, como se a queima da boneca tivesse amenizado o mal que nos assolava. Foi como se tivéssemos deixado de sentir um peso em nossos ombros. A serenidade foi restabelecida na nossa residência, trazendo um alívio palpável. Foi como se a incineração da boneca fosse a última parte para acabar com o episódio de receio e enigma que nos abalava. Muitos dias depois, minha mãe bateu um papo intrigante com a dona Luanda, uma velha senhora das vizinhanças. Durante a conversa, minha mãe abordou os eventos estranhos sobre a boneca. Foi quando dona Luanda arregalou os olhos, começou a contar uma história de arrepiar. Ela explicou que, há muito tempo, na estrada perto do nosso sítio, uma família sofreu um terrível acidente com carro que tomou a vida dos pais e de uma menina. Meu avô, alguns dias por depois, enquanto andava pela margem da pista, encontrou a boneca, talvez pertencente à garota que morreu no desastre. Movido pela lástima ou por querer manter a memória da criança, ele pegou a boneca e a trouxe para casa, sem ter noção do seu ligação com o horrendo desfecho. Quando minha mãe sentiu essa narrativa, um calafrio percorreu seu corpo, como se tudo tivesse um sentido de novo. A interligação entre a boneca e o trágico acidente permitiu uma compreensão arrepiante de toda a esquisitice que nos cercou. Era como se as coisas inexplicáveis vivessem uma explicação assustadora ao mesmo tempo reconfortante, como se todas as frangalhas desta história incrível se ajustassem. Termino aqui esse relato com minhas gratidões por terem me ouvido. Esta história deixou marcas profundas em mim, e o medo tornou-se um companheiro constante. À noite, escuridão e bonecas me acenderam sentimentos de preocupação e terror. A recordação dessa aflição macabra ainda me acompanha, descortinando minha lógica de pensamento e a relação com o desconhecido. A cura veio com o passar do tempo, mas ainda existe o efeito daquela experiência. Acredito que só quem passa por isso entende o quanto de efeito impactante isso pode ter em nossas vidas.
Esta é uma espécie de jornada íntima, rente à minha lição de vida. Hoje consigo me livrar das amarras do medo, mas a intensidade desses relatos de terror ainda me assustam, pois entendo que só mesmo quem viver isso entende a magnitude do que vivi. Descubra o inexplicável e desvende os mistérios mais assustadores. Junte-se a nós para explorar a face oculta da realidade com as últimas descobertas paranormais. Experimente a satisfação de ir além do que alguém jamais sonhou. Supere seus medos e não deixe que eles sejam um empecilho para descobrir as aterradoras verdades. Muito obrigado por embarcar conosco nesta jornada sobrenatural. Até a próxima vez e obrigado por fazer parte desta viagem. Mistérios e assombrações. Escuridão. Histórias reais. Contos de terror. Apavorante. Canal Sussurros da Noite.